Pessoal, vamos voltando aqui com essa parte do tecido conjuntivo. Tive um probleminha de conexão, mas deu para pegar. Deu para voltar. Repasso básico e rápido. Essas células são do que? A gente falou, né? Do nosso tecido conectivo, que se divide em células e MEC. E qual deles está associado com o MEC que a gente falou aqui agora? Sem olhar. Isso aí, se você falou fibroblasto, perfeito. Então, adipocito, gordura, mastocitos, ele tem um agente patológico relacionado à inflamação, que é principalmente quando ele libera a histamina. A gente tem os macrófagos, que são agentes de fagocitose, ou seja, eles são eles comem coisas. Então, relacionado também ao nosso sistema imunitário. Depois que a gente estiver avançando, a gente vai ver que a gente vai ter, a princípio, as chamadas imunidades. E aí dentro dela a gente vai ter imunidades, por exemplo, TCD4, TCD8. E aí vai ter umas coisas chamadas de células apresentadoras de antígenos, que justamente faz parte do sistema imunitário e a gente vai ter esses macrófagos. Não preciso saber disso, Marcos. Eu sei, é só para desencargo de consciência falar o que seria, tá? Então é isso. As células principais que eu vou focar vão ser essas quatro, porque é o que geralmente cobrem. Mais o material eu coloco as outras lá também, tudo bem? Tem uma coisa importante, uma curiosidade, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de celulites? O que vocês acham que é a celulite? Quando a gente está estudando o tecido conjuntivo, Marcos, então afeta o tecido conjuntivo, exatamente. Cara, a celulite é literalmente quando você altera esse tecido conjuntivo, principalmente em uma dessas células aqui. Vamos ver que tem sentido? Qual dessas células vocês acham que tem a ver com a celulite? Pense aí. Um minutinho. Quem respondeu? Bem, ele falou assim, gordura, ótimo. Ou seja, você literalmente altera a distribuição dos adipocitos no seu corpo. Beleza? E aí o que acontece? Você fica com um aspecto irregular. Esse caso aqui quando a gente tem a celulite, que é uma questão mais estética, né? Mas assim, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, pessoal, porque para mim ter essa curiosidade, despertar essa curiosidade no aluno é muito importante. E aí, por exemplo, se eu falar assim com vocês já ouviram falar da fibrose, né? Ou seja, aquele negócio quando a gente tem muita cicatriz que não está bem fechada. E aí o que acontece? Ó, olha que engraçado. A fibrose é quando a gente tem um excesso dos fibroblastos. E o que faz o fibroblasto? Max, você falou que é a MEC, matriz extracelular. E o que acontece, pessoal? Você literalmente pensa, tudo que eu tenho muito não devia estar ali. Então, eu aumento a rigidez desse tecido. Beleza? Por exemplo, a gente tem isso no pulmão e no fígado. Pulmão e fígado, ou hígado, né? Então, aumenta a resistência, ou aumento a rigidez, ele fica mais rígido, esse meu tecido. E um exemplo clássico é quando a gente lembra do pulmão e do fígado. Por que acontece isso? Eles perdem a sua função. Tá bom? É isso que a gente tem que lembrar. Ô Marcos, isso aí não vai cair na minha prova não, seu palhaço. Sim, pessoal, isso não é para cair na prova. Mas para vocês terem essa curiosidade de estudar uma coisinha a mais de histologia, porque é um teminha meio chatinho, é bom a gente fazer essas conexões, tá? Então é isso que eu quero falar com vocês. Eu fiz um repasso bem básico, bem assim, conteudista mesmo, do que é que você tem que saber para sua prova. Não está explicado aquele tema vascular. Não, pessoal, eu quero focar no exatamente o que você tem que saber para sua prova. E é isso, tá bom? E aí no material, se vocês quiserem, podem ir completando, que lá tem exercícios, tem caso clínico, tem as questões das lâminas depois para a gente fazer. Mas por enquanto será isso, tudo bem? Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me mandar. E espero que vai muito bem, Deus abençoe vocês na questão de revisão dos exercícios, tá bom? Me despido por aqui, qualquer coisa podem chamar. Tchau, tchau.